Olá, seja bem-vindo. Dando sequência nos porta-chave, eu fiz um outro modelinho, um pouquinho menor, usando a nossa ferramenta que a gente fez no vídeo passado, para fazer esse detalhe aqui, somente esse detalhe. Em muitos casos a gente vai usar uma ferramenta para só um tipo de serviço, mas dependendo da situação, você precisa da ferramenta em si para executar o serviço. Da mesma forma que a gente tem uma ferramenta para fazer esses diâmetros, a gente precisa para fazer outros tipos de serviço. É um modelinho do estilo colonial, com segredinho, daquela chave mais antiga. Espero que vocês gostem. Gente, eu sou o Zep e ele é o Zé. Vamos fazer arte? Vamos fazer arte. Vem com a gente. Para começar esse projeto, eu tenho um pedaço aqui de 45 centímetros. A ferramenta que nós vamos usar é essa, tem um diâmetro de 9 centímetros. O resultado dela é 11,5. Nós vamos precisar de uma argolinha só. Na sequência, tem um pedaço aqui com 35. O diâmetro dela aqui é 6,7 e o resultado é 9 centímetros. Também vamos usar uma argolinha só. E para finalizar as argolinhas, essa é a que vai em cima. Essa ferramenta tem 1 centímetro de diâmetro e o resultado é 1,7. Eu tenho um pedacinho aqui de 12 centímetros. A gente precisa de uma argolinha só. No caso, dá para a gente usar a ferramenta. Aqui está dando 2 argolinhas e meia mais ou menos, porque a gente precisa de uma peça só. Das 2 argolas maiores que a gente tirou, eu já vou cortar elas aqui e deixar certinho. E agora eu vou cortar essa aqui, tirar uma argolinha, para a gente já começar a montagem dela. Para fazer a montagem, nós vamos fazer a divisão aqui para ficar o mais centrado possível. Para isso nós vamos usar a ferramenta que a gente já mostrou em outro vídeo, tem vídeo no canal. O centro aqui, batendo aqui com o centro da emenda, no caso. A segunda peça, nós vamos colocar ela também o mais centrado possível, juntamente com a pequenininha. No caso das emendas, uma emenda está aqui, a outra emenda está aqui. Nós vamos colocar elas juntas, para a peça não ficar mostrando as emendas. Aí onde vai a emenda, a gente vai fazer solda, ajuda a amenizar a coisa. Já soldei dos dois lados. Não é toda a peça que vai te dar a opção disso, mas quando der a opção, escolha o lado melhor para ficar para frente. Essa parte aqui, no caso, vai ficar na parede, não vai aparecer. Na sequência, eu tenho um pedaço aqui com 35 centímetros e nós vamos começar a fazer onde vai ficar o segredo da chave. Essa aqui, no caso, é a parte de cima, não vai segredo, só na parte de baixo. Para essa peça, nós vamos usar essa ferramenta de 1,6 aqui o diâmetro, o resultado é 2,5. Vamos posicionar ela ali, bem no comecinho, e meia volta só. Nós viramos ela para cá. Na sequência, nós vamos virar ela ao contrário. Vá até o ponto que ele ganha apoio e leva ela, para que ela fique assim. Aqui no caso está meio curvinho aqui, é só dar uma endireitadinha depois na moça. Nós fizemos essa parte de trás para frente.
Essa parte arredondada aqui, no caso, ela vai ficar mais ou menos aqui. E agora a gente precisa fazer a parte de baixo com o segredo. Para isso, a gente vai usar a nossa ferramenta do vídeo anterior. A importância que tem o metalon, no caso de receber o material e ficar livre e ter uma passagem livre aqui, é porque o consumo que a gente vai ter, esse consumo aqui é mais ou menos de 5 a 6 centímetros. O consumo que a gente vai ter no segredo da chave é uma coisa que você ainda não sabe. E muitas vezes você vai fazer o segredo, ele vai consumir mais do que você imagina. Essa peça aqui, ela tem 70 centímetros mais ou menos, e eu tenho a liberdade de começar ela e ir trabalhando ela devagarinho. E vai consumindo material aqui, conforme precisar. Depois lá é só cortar o excesso. Para começar aqui, eu vou afastar mais ou menos 3 centímetros aqui e vou puxar a primeira vez. Puxei ela, viro ela ao contrário, o ângulo não está legal. E é por aqui que você vai alinhando devagarinho, até encontrar um ângulo. No caso aqui já está legal. Fiz essa primeira parte, eu vou afastar ela aqui mais ou menos 5 centímetros e vou puxar a segunda dobra. Conforme você vai puxando, vai fazendo as dobras, já vai deixando o mais certinho possível, porque depois é difícil de arrumar. Eu já vou finalizar ela aqui. Ela vai ficar mais ou menos assim. Essa curva aqui, ela consome mais ou menos de 5 a 6 centímetros. Nós vamos posicionar ela mais ou menos aqui, as duas pontas se encontrando lá, e mais ou menos daqui para cá, a gente vai fazer a dobrinha fazendo a curva. Uma coisa que eu costumo fazer, principalmente igual hoje que eu estou fazendo pela primeira vez o projeto, é usar esse material. Ele me possibilita fazer uma simulação, vamos dizer assim, para ver se eu estou indo para o lado certo ou errado. No caso, eu estou simulando que essa ponta é o segredo, vou colocar aqui, o segredo está para lá, e vou puxar ela. E agora a gente precisa puxar essa ponta aqui, no caso para cá, para ver se bateu. Elas vão ficar mais ou menos assim. Uma vez que você faça a simulação, fica mais fácil. E agora eu sei que é o segredo para lá. Vou posicionar ela e vou puxar. No caso, essa ponta aqui, eu vou trazer ela ao contrário. E agora sim ela está na posição certa. No caso, essa curva está para cá e essa está para cá. No meu caso, essa ponta aqui ficou muito grande.
Eu vou endireitar essa pontinha aqui e vou fazer essa curva um pouquinho mais para baixo aqui. Fiz uma linha aqui mais para ajudar a gente a entender e fazer a montagem. Nós vamos usar o centro aqui onde foi feita a solda e vamos colocar as peças, deixando essa área aqui e aqui mais ou menos igual. Vamos tirar o excesso aqui dessas curvinhas. Fiz o corte das pontas aqui. E para finalizar, você pode usar o diâmetro que você imaginar. Um menorzinho, um pouquinho maior ou maior ainda. Nós vamos usar aqui só a metade de uma pecinha dessa. Se você usar uma pequenininha dessa, ela vai ficar mais fininha aqui também, para poder receber a peça. Só para dar o acabamento final ali. Ou deixa ela um pouquinho mais larga e usa uma pecinha um pouquinho maior. No meu caso, eu vou deixar essa pequenininha. Tem essa aqui também, que é menor ainda, mas vai ficar muito fino. Essa aqui é legal, eu tirei ela dessa ferramenta. Ela tem 1,2 aqui de diâmetro e o resultado é 2 centímetros aqui. E aqui dá o acabamento. No caso é só olhar essa linha aqui que a gente fez para ver se não está mais fino ou mais grosso para sair do centro. Soldou aqui, já está pronto. A ferramenta em si não é lá, nossa, que maravilha. Ela em si existe já, a gente vê direto aí em vídeo, o pessoal solda 2 pecinhas dessas, coloca no amorce, uma ferramenta dessa você consegue trabalhar. A grande diferença que existe dessa para essa é que quando você vai buscar o apoio aqui, você consegue fazer uma curva bem fechadinha. Isso para detalhes em peça que a gente vai fazer, onde precisa fazer aquela curvinha bem detalhezinha. É artesanato. Se você puxar com uma ferramenta dessa, a parede aqui é muito grossa. E aí a curva sai bem grande, não fica uma coisa tão delicada. É lógico que isso aqui ajuda muito em algumas ocasiões. Mas para fazer esse tipo de serviço, o ideal é usar aqui, com essa aqui. O fato de começar aqui com o metalon, uma paredinha bem fininha, ela vai ir apoiada aqui, nessa base aqui, ela vai conseguir dobrar, fazendo aquela curva com mais detalhe ali, bem fechadinho. E uma vez que você não consegue terminar, você vira ela e termina de arrumar. Isso aqui, sabe, é uma coisa assim que ajuda bastante no artesanato. Não é, como eu disse, uma grande ferramenta, mas em muitas ocasiões funciona. Para conseguir fazer todos esses detalhes aqui com curva bem pequenininha, do jeito que está aqui, eu particularmente eu não conheço uma outra maneira. Dá para fazer cortando os pedacinhos e emendando, mas aí dá muito trabalho, né, para soldar e para dar acabamento é mais ruim ainda. No caso aqui eu consigo dobrar não só isso, em vários desenhos. De repente você tem um desenho grande, no meio do caminho do desenho ali você tem que dar uns detalhezinhos, é onde ela começa a fazer a parte dela. E o fato dela entrar aqui é interessante passar, como eu havia dito no vídeo. Você pode pegar uma peça de
1 metro, 2 metros, sei lá, o comprimento que você achar necessário ali. E ela vai, você vai trabalhando ela devagarinho. No caso dessa aqui, também é 2 metros. A questão maior que eu vejo é em relação às curvinhas pequenas que a gente consegue fazer aqui. Dependendo do desenho, vai depender muito desse detalhe. E aí é onde eu imagino, por enquanto, o ideal seria essa ferramenta. Mais para frente, de repente, aparecem outras ideias, a gente vai fazendo. Gente, obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Semana que vem tem mais. Obrigado. Semana que vem tem mais. Espero vocês.